boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live, que ocorre todas as segundas-feiras. Esse é o nosso canal de informação e profissionalização da gestão jurídica. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. E hoje o nosso tema é sobre a importância do posicionamento do marketing digital e o planejamento financeiro para advogados recém-formados. E por que estamos tratando deste assunto? A doutora Caíla voltou. E por que nós estamos falando sobre marketing digital e planejamento financeiro? Hoje, sabemos aí que, independente de produto, serviço, de escritórios jurídicos, né? Nós sabemos o quê? Que é preciso ter um marketing digital estruturado. É vital para o sucesso do seu escritório que você tenha aí trabalhe o seu marketing digital. Não apenas para atrair clientes, mas também para reter clientes, né? E além disso, o que a gente pode também trabalhar na questão do marketing? Nós podemos trabalhar o quê? Uma referência confiável, né? Construir aí a imagem. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é advogada trabalhista, produtora e criadora de conteúdo digitais, que vai explorar aí com a gente essas principais estratégias para o crescimento do seu negócio. Doutora Juliana Olá. Dias, bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, pelo convite à Radar. Muitíssimo obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer também a Fabi, que me convidou para poder participar. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante que é o posicionamento digital. Inclusive, eu estava tendo uma aula agora falando exatamente sobre esse assunto. E, assim, posso começar, Fabi? Posso começar introduzindo? A palavra é sua, sim. Quais são essas dificuldades, né? Principalmente aí entre os advogados recém-formados? O que a gente tem aí que o marketing digital pode nos ajudar? Quais são as vantagens de trabalhar com o marketing digital? Principalmente aí focando o nosso público, que hoje seriam os advogados recém-formados. Sair da faculdade, e aí? O que eu faço? Olha, antes de qualquer coisa, eu sou muito fã, para ser bem sincera, do marketing de conteúdo. Eu gosto muito do marketing de conteúdo. Por quê? O marketing em si, ele traz uma forma para que você seja lembrado pelo seu cliente. Você passe a ser uma autoridade. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que, no momento em que elas estão começando a advocacia, muitos colegas que no momento que eles estão iniciando a advocacia, todos nós, não sou só colegas, todos nós saímos da faculdade meio perdidos. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu saí da faculdade, estava começando ainda essa questão de redes sociais. Aliás, nem estava começando, né? Nem estava. Foi em 2019 quando eu resolvi começar. Então, o que eu percebi? Já fazia um tempo que eu advogava e eu queria ser conhecida como a Juliana advogada. E aí, produzir conteúdo no Instagram foi a forma que eu encontrei para ser reconhecida como advogada, para ser lembrada. Porque é um plantio, você planta para depois você colher. Eu produzo conteúdo, crio conteúdo desde 2019. E é muito importante tanto essa questão da produção de conteúdo quanto da criação de conteúdo, porque você passa a ser... E por que o marketing de conteúdo? Eu gosto muito, é uma forma que o marketing de conteúdo é muito interessante porque ele reforça a autoridade. A partir do momento em que você está lá quase todos os dias, se você tem gente que faz todo, vai muito da frequência que o advogado determinar. Mas pelo menos se você estiver presente nos stories, o cliente estiver vendo que você está se atualizando, o cliente está vendo que você está fazendo uma audiência, o cliente está vendo que você está fazendo um curso, que você está estudando, mesmo no começo, ele vai se identificar com você e vai perceber que você entende do assunto, porque você está sempre lá, você está sempre presente. Então, por que eu vou contratar a Juliana? O que ela tem de diferente? Olha, ela está se posicionando, ela está em movimento. Então, essa questão dessa autoridade, porque o marketing, nós na OAB, como todos sabem,
a gente não pode, principalmente até por conta das nossas normas éticas, a gente não pode falar, oi, me contrate. Não, você tem que demonstrar autoridade. Como que você demonstra autoridade? Você está falando daquele assunto com muita constância. Isso, muito interessante, porque a gente começou a falar nesse ponto, né, dessa importância dos clientes, das pessoas, entenderem que a gente sabe, né, trabalhar um determinado assunto, uma determinada especificação ali dentro do direito. E aí você tocou num assunto muito importante, sobre as restrições éticas. Como é isso? Como que vocês trabalham aí? Quais as dicas para quem vai fazer, então, conteúdo, esse advogado que está pretendendo aí consumir seu conteúdo? Quais são as suas dicas? Quais são as suas orientações? Por isso que eu gosto muito, como eu disse para vocês, do marketing de conteúdo. Porque é trazendo conteúdo, é trazendo a informação que você vai ser lembrado pelo cliente. Porque a gente, eticamente, a gente não pode simplesmente fazer uma promoção. Olá, estou com promoção na ação de alimentos, me contrate. Ou estou com promoção, não tem essa possibilidade. E a gente não pode se vender. Inclusive, por exemplo, a gente não pode, por exemplo, postar uma sentença procedente. Então, nós temos muitas, mas muitas restrições eticamente. Mas dá para trabalhar, a gente tem margem, principalmente no momento que a gente está trazendo conteúdo. E, por exemplo, sempre quando eu vejo, e às vezes as pessoas pensam que o marketing de conteúdo, ele é apenas no Instagram, no Facebook. Mas existem muitas formas da gente começar a fazer o marketing indiretamente. Por exemplo, você abriu o seu escritório, já faz no Instagram, já faz no Facebook. Qual área que eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar na área trabalhista, eu quero ser criminalista, enfim, aonde o meu público está. Na aula que eu estava vindo agora, inclusive, a gente estava falando sobre esse assunto. Aonde que o cliente previdenciário está? Normalmente ele está no TikTok. Então, essa produção de conteúdo, ela tem que ser feita de acordo com onde está o seu cliente. Por exemplo, o Google Meu Negócio. Esses dias atrás eu estava dando uma palestra, as pessoas não sabiam o que era Google Meu Negócio. E o Google Meu Negócio, só a pessoa te procurar, você se cadastra no Google Meu Negócio, a pessoa vai colocar advogado trabalhista, ela já vai te achar. Sem você precisar fazer um patrocinado, sem você fazer, por exemplo, um Google Ads. E outra questão também, depois da nossa última resolução que nós tivemos, foi autorizado para que o advogado possa fazer o tráfego pago, que é aparecer, sabe, Fabi, naquele patrocinado, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Google Ads. Então, a gente tem essa possibilidade, a gente pode fazer esse investimento, a gente pode fazer essa propaganda dessa forma. Porém, no marketing de conteúdo, você trazendo um conteúdo informativo, trazendo um direito para o seu cliente, aí ele vai clicar e você vai conversar com ele, você vai ter que converter esse cliente. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa pensa assim, não é apenas converter o cliente, você precisa manter esse cliente com você. Então sai muito mais barato se você começar. A pessoa começa do nada, ela não tem dinheiro, começa pelo básico, feijão com arroz, é um Facebook, é um Instagram, é um TikTok. Depois você começa. Eu me lembro que quando eu comecei mesmo, eu não tinha conhecimento de marketing, eu não tinha identidade visual. E a partir do momento que eu fui, como que eu vou? A partir do momento que eu fui identificando, que eu defini que era a forma que eu queria ser conhecida, eu passei a estudar mais sobre marketing. Então, eu comecei a estudar, depois eu comecei por exemplo, quando eu comecei o meu conteúdo, se descer no meu Instagram lá embaixo, eu não tinha conhecimento nenhum de marketing, mas aí eu fui melhorando, eu fui aprimorando, eu só tinha vontade de fazer, mas por quê? Não tinha dinheiro também, não tinha dinheiro para poder investir numa identidade visual, fazer uma paleta de cores, entender, pedir para alguém fazer as minhas artes, entende? Muito, eu entendo e é muito válido isso, porque é lógico que quando a gente está no início da nossa carreira, né, temos que assim observar muito as receitas que entram, aonde nós vamos aplicar. E falando nessa questão, você tocou num ponto muito importante que a gente também trata lá no planejamento financeiro, a gente trata também
dentro de planejamentos estratégicos, que são custos, Sim. né? Como que a gente... quando a gente também fala em planejamento estratégico, em definir cursos, a gente precisa também saber essa questão do público, como que o advogado pode definir seu público, quais seriam aí os direcionamentos para trabalhar essas informações, para tentar aí focar nesse marketing, como que funciona ou como que você fez, qual é a experiência, né, que a gente pode passar para quem está nos assistindo? Olha, a forma com que eu defini, que eu quis fazer, foi a forma que eu já queria, que eu já tinha definido para mim, que eu queria ser advogada trabalhista. Mas, por exemplo, eu vejo vários colegas hoje em dia, até porque quando você começa trabalhista, querendo ou não, é 30% sobre o êxito quando fizer um acordo, quando terminar essa ação, quando sair o pagamento, não é rápido. Da mesma forma que o previdenciário não é rápido. Por mais que um acordo possa vir a sair rápido. Então, o que que eu vejo? Hoje em dia, principalmente, colegas investindo em áreas que têm honorários iniciais, por exemplo, um direito de família, um direito bancário, porque ela pode contar com esse valor até para poder reinvestir no marketing, no tráfego, ou até para ela poder investir no Instagram, no Facebook, com o próprio posicionamento. Mas, assim, o que eu sempre indico é a área que a pessoa, por mais que no futuro ela possa vir a mudar de ideia, você pode. Mas que no começo ela identifique a área que ela decide trabalhar para ela poder definir o público. Por exemplo, o que hoje em dia você percebe? Que pessoas mais velhas, de 50 e pouco, 40 e poucos, 50 e poucos anos, 60, aonde que eles estão? Facebook? Dificilmente eles vão estar no Instagram. São pessoas mais jovens que estão no Instagram. Então, por exemplo, Facebook, TikTok, Kawaii. Então, são essas ferramentas, principalmente, por exemplo, você consegue fazer uma aposentadoria. Estava até na aula que eu falei para vocês que eu estava tendo agora, a gente estava falando sobre construção da autoridade, e aí ela estava falando que ela percebe que não vem clientes previdenciários pelo Instagram. Mas por quê? Porque quem é normalmente cliente de previdenciário são pessoas mais velhas. Então, se ela só produz conteúdo para o Instagram, dificilmente ela vai encontrar onde vai estar esse cliente. E uma dúvida que eu sempre vejo muito as pessoas falando ela se posiciona numa determinada área e ela acredita, Fabi, que por ela se posicionar, por exemplo, no trabalhista, isso vai atrapalhar com que venha clientes de outras áreas. E não é isso que acontece. Por quê? O cliente ele vai criando confiança em você. Eu tenho duas especialidades, eu sou trabalhista e sou família e sucessões. Mas reparem que no meu Instagram eu apenas me posiciono, pelo menos no feed, como advogada trabalhista. Às vezes, quando eu estou nos stories, eu até falo, ou às vezes eu estou assinando um inventário extrajudicial, nos stories eu até falo. Por quê? O cliente, você tem que ser visto constantemente pelo seu cliente para você ser lembrado. Então, a partir do momento que o cliente está te vendo muito, Então, quando ele precisar de um advogado, ele vai lembrar, nossa, tem a Juliana. Mesmo que eu seja de outra área, ele vai entrar em contato e vai perguntar, olha, você faz essa área? Se você fizer, ou você tem uma pessoa para poder me indicar? Então, é muito importante e não precisa a pessoa chegar, pode mudar a ideia, por exemplo, estou começando, não gostei, me formei agora, como você falou, do desafio de quem está começando a pessoa, quero ser criminalista. Aí depois de um tempo você percebe que não quer ser criminalista e quero fazer, por exemplo, LGPD. Você pode mudar. Aí você fala, oi pessoal, ó, vim aqui dizer para vocês que houve uma mudança no meu posicionamento, vou começar a atuar. Então você tem que preparar o seu público. Muito importante esses apontamentos, né? Porque quando a gente fala assim em planejamento financeiro, em planejamento estratégico, a gente lembra lá daquela metodologia da análise de SWOT, vai analisar a concorrência, vai analisar públicos, né? E vai olhar para suas capacidades internas ali, né? Fazer ali o seu levantamento de pontos fortes e pontos fracos. E isso tem que estar muito, muito ligado ao público que você está identificando que você quer trabalhar. Por quê? Porque eu sempre brinco com os meus clientes assim, ó, o dinheiro é um só, né? Ou eu vou investir numa área nova,
ou às vezes eu vou ter que comprar um computador novo, né? Então, eu preciso, dentro do meu planejamento estratégico, me posicionar se eu vou, igual você comentou agora, se eu vou abrir, se eu vou mudar a minha área de atuação, se eu vou acrescentar uma área de atuação dentro do escritório, isso tem que estar lá planejado. Por quê? Porque são investimentos diferentes. Se eu vou investir na organização do meu escritório, eu vou investir às vezes na consultoria, eu vou investir num software, né? Eu vou investir na estrutura. Mas se eu vou, por exemplo, abrir uma área nova dentro do escritório, eu vou outros investimentos, como você colocou, Google Meu Negócios, né? Em tráficos, participação de eventos, palestras, mais viagens. E olha como que é importante esse posicionamento tanto para o marketing como para o planejamento financeiro, como as informações casam, né? Como eu preciso saber aonde eu quero ir, né? Elas estão interligadas na realidade, né, Fabi? Totalmente, totalmente. Porque, por exemplo, eu quero... E assim, pessoal, uma coisa que é bem importante falar, frisar, que no começo vai ser difícil, não vai vir cliente, não vai ser fácil, você vai ter vontade de desistir, vai ter tudo isso. Hoje em dia eu colho resultados que eu plantei há 4 anos atrás. Eu comecei em 2019, antes da pandemia, que foi quando estourou tudo. Mas isso que a Fabi disse é bem interessante porque, por exemplo, se você quer fazer um tráfego pago, que é através do Google Ads, através do Facebook Ads, do Meta. Então, assim, o que você vai investir? Você precisa definir o que área você vai fazer, se você vai investir em eventos, se você vai investir, como eu disse, em networking, se você vai... Porque a partir do momento que você está sendo visto, você está sendo lembrado. Então, de onde, por que vai ser ou onde vai ser esse investimento? Deixa eu me planejar. Como eu quero me posicionar? Tem tudo isso e é muito importante. Faz muito sentido, né, Fabi? E um outro ponto, assim, né? Hoje a gente vê na internet que as pessoas têm mais coragem aí de fazer alguns comentários. Como que a gente pode lidar com, às vezes, algum feedback negativo? Eu postei alguma coisa ali e eu tenho ali um feedback negativo, uma crítica. Isso é muito recorrente, principalmente quando você está se posicionando digitalmente. Ah lá, blogueirinha. Principalmente cidade pequena, que é a minha. Você deve imaginar como é que é. Ah lá, blogueira. Ah lá, digital influencer. Então, a pessoa vem com aquele tom irônico, sabe? Ela vem com aquele tom, porque você não trabalha? Porque você só fica no celular? E aí, no final das contas, a pessoa não entende que o Instagram, que o posicionamento digital também é trabalho. Eu já passei por algumas questões de críticas nesse sentido, principalmente foi o que eu mais passei. Além disso, por exemplo, já aconteceu que cliente trabalhista reclamado achar ruim por conta de um post que era para o reclamante. Então, a pessoa ficar ofendida e aí a cliente, por exemplo, acho que ela nem falou mais nada, a gente terminou o nosso processo, ela nunca mais me contatou, provavelmente deve ser por conta disso, ela era uma empresa. Então, é onde é importante você definir em que área você vai querer atuar. E você está disposto, por exemplo, hater, já tive hater, eu acredito que umas 4, 5 vezes eu já tive hater. Da pessoa fazer comentários, assim, você percebe que ela está querendo te machucar, te magoar. Só que tudo na vida que a gente vai fazer, a pessoa só vai perceber que você está no caminho certo quando você começar a dar certo. Até você dar certo, e mesmo assim você vai receber crítica. Até você dar certo, é aquilo na sua cabeça. Eu lembro que a minha família, não entendia muito o que a Juliana tá fazendo esse tempo todo no celular. Aí depois começaram a ver que o negócio estava vindo a dar certo, que eles começaram a falar, nossa. Então, assim, às vezes o apoio nem da sua família ele vai vir. Então, é muito importante a gente saber que vai vir crítica, vai vir hater, as pessoas vão falar, as pessoas vão rir da sua cara. E aí depois, quando você mostrar o resultado, elas vão falar, nossa, parece que ela tinha razão. O GeoJ fala muito isso. Que, por exemplo, você pode não gostar do Neymar, você pode não gostar da Anitta, mas é inegável os resultados que eles têm. E é muito isso. A pessoa pode não gostar de você, mas você está tendo resultado?
Então, alguma coisa certa você está fazendo. Então, assim, o que você está vindo a fazer certo? Eu me lembro que já teve colegas, lógico que eu não vou expor os coleguinhas, que discutiam com a minha cara. Falar que não sei o quê. E aí, depois, na hora que viu, chegou e falou, mas como você está fazendo? Como você aprendeu? Ó, estudo. Então, um dia a pessoa que te criticou veio perguntar para fazer como que você está fazendo isso. E nessa questão, né, lógico, é o que você pontuou, às vezes as críticas são não contra o trabalho, mas é para criticar a pessoa, né? Porque parece que quando você está na internet você fica um pouco mais Mais livre, né, para comentar. posto, E né? um ponto aí que você estava colocando é de começar, né? Quando a gente, ou se você começou também, né? Eu também comecei aqui com as lives aqui na Radar. Como que você se prepara? Como que você prepara o seu desenvolvimento? Se você tem um planejamento do mês, né, para focar em assuntos. E outro ponto que você colocou, que foi o seguinte: vocês não podem expor sentenças, essas coisas. Como trabalhar exemplos que deram certos, né? Como que os Como advogados podem trabalhar esse assunto? há esses casos? Por exemplo, você estava falando do planejamento. Hoje em dia, infelizmente, eu não consigo ter mais tempo para planejar. Antes eu me planejava muito mais, quando eu tinha mais tempo sobrando, eu conseguia me planejar, eu planejava no Trello. Hoje em dia, para você ter uma noção, eu devo ter um monte de arte pronta que eu não estou conseguindo ter tempo para postar. Inclusive, estou em falta, pessoal, eu sei disso. Com os posts do feed, que eu não estou tendo tempo. E eu quero mudar o meu conteúdo também, que eu quero começar a fazer mais conteúdo de... Então, é outra questão que te demanda tempo. Como você sabe, tempo é dinheiro. Então, não que não está valendo a pena, que não está sobrando mesmo. Mas, por exemplo, como que eu faço? Se eu vejo que saiu alguma... Beijo, Thaís. Se eu vejo que saiu alguma notícia que é importantíssima, eu vou lá e posto. Se eu vejo que algum tema, por exemplo, vocês lembram quando saiu aquele caso da Larissa Manoela? Sim. Fui lá e fiz post sobre esse assunto. Sempre quando é algo que está na mídia, por exemplo, pessoal, uma sugestão. O caso do Ana Hickman, porque virou caso de notariedade. Então, a probabilidade de viralizar é muito grande. Então, eu sempre percebo. Agora, os exemplos dos casos em específico que você me perguntou. Inclusive, semana passada, eu me organizei, que eu falei que essa semana eu quero falar sobre esse assunto. Eu percebi que vieram 3 ou 4 casos sobre o mesmo assunto no meu escritório. Por exemplo, de mulheres que foram demitidas, depois da demissão, perceberam que estavam grávidas. Elas têm que entrar em contato com a empresa, ou pedindo a reintegração ou a indenização. Então, muitas das vezes, e todas não tinham esse conhecimento. E ela tem. Por quê? O que acontece? A pessoa, ela pensa o seguinte: ela foi demitida, ela não sabia que estava grávida. Só que ela ficou sabendo depois. Então, mesmo ela tendo ficado sabendo depois, ela tem direito, ela tem que entrar em contato com a empresa, e se caso a empresa não queira reintegrar, tem que indenizar ela. Então, eu falei, gente, é um tema muito importante. Então, eu costumo fazer nesse sentido. Por exemplo, eu já tive caso de trabalho escravo. Aí eu vou lá e pego um Reels e começo a falar, um story, e começo a falar sobre o assunto. Então, não exponho, entende? Então, tento expor o mínimo. Lógico, não falo o nome do cliente, mudo se é feminino ou masculino. Então, eu tento sempre conversar. E essa é uma forma também até de você gerar autoridade para o cliente, porque ele está vendo que você entende do assunto. E gostaria aí de colocar algum exemplo, alguma sugestão para o pessoal aí em termos de como começar, de como criar ali as primeiras estruturas, né? Ó, um passo a passo, né? Tipo, te dou 5 passos para você começar. Então, vou falar sobre ferramentas que hoje em dia são imprescindíveis. Canva. Eu uso muito Canva, eu comecei usando gratuito, hoje em dia eu uso pago, é R$ 34,90 por mês. Mas se a pessoa está começando, não pode gastar, porque a Fabiana aqui ó, já está pedindo para a pessoa se organizar. Então vamos começar do zero de graça. Começa com o Canva gratuito.
Se você não tiver uma identidade visual, se você não tiver uma logo, vai lá e define quais cores eu mais me identifico e o que essas cores estão passando de informações para os meus clientes. Por exemplo, eu amo marinho, mas além de eu amar marinho, foi a cor que eu defini para ser a minha logo, inclusive, ela passa mais autoridade, ela passa mais segurança, ela passa mais credibilidade. Então, eu sempre uso muito marinho. Então, foi uma das cores que eu não... Que, tipo assim, eu falei, tem que ter marinho na minha paleta de cores. Dourado. Então, assim, é tudo aquilo que eu me identificava. Além disso, o que mensagem que eu quero passar para o meu cliente. Então, paleta de cores. Defina. Qual que é a tipografia? Qual letra que você vai usar? Ó, por exemplo, para fazer uma petição inicial, eu amo Ebrima. Então, olha, qual... E aí, o que é essa tipografia? O que você quer passar com essa tipografia? Eu lembro que antes era, para ser bem sincera, uma dificuldade muito grande que eu tinha, porque normalmente eu fazia as artes e a minha estagiária, eu pedia para fazer as legendas, a legenda mesmo, né? E eu corrigia, revisava depois. Hoje em dia, às vezes eu quero fazer um post, por exemplo, uma notícia urgente, Chat GPT. Inclusive, o Chat GPT, para vocês, é muito interessante, porque ele também te traz sugestões de posts que você pode vir a fazer. Por exemplo, elabore uma legenda bem estruturada, elabore roteiros, elabore um tema para direito do trabalho e tal. Então, até tudo que você pedir para ele, você sabendo pedir, ele vai te entregar. Agora, outra questão. Vídeo hoje em dia está sendo muito entregue. Então, como os vídeos estão sendo muito entregues, eu uso muito o CapCut, porque eu corto o vídeo, sabe? Eu vou lá e corto o vídeo, eu edito o vídeo, consigo colocar legenda no vídeo. Então, é uma ferramenta que eu não abro mão. Além do CapCut, eu gosto do InstaShot também, que dá para colocar. Dicas também, para quem está na dúvida de qual tipo de conteúdo postar. Hoje em dia, os conteúdos que mais estão sendo entregues pelo Instagram conteúdo em vídeo e carrossel. Porque a pessoa demora mais tempo na sua postagem e o Instagram entrega para mais pessoas. Então, inclusive, não é uma coisa que eu aplico muito, até por falta de tempo. Como eu disse para vocês, minhas artes estão prontas. Mas, por exemplo, o conteúdo carrossel, o vídeo, porque você corre o risco de até viralizar. E aí você viralizando, por exemplo, tem advogados trabalhistas que eu sigo, que eles têm 200, 300 mil seguidores. E vem clientes de forma orgânica para eles. Então, por esse motivo, é muito interessante. Às vezes você está com vergonha. Se você vê os meus... Até hoje, gente, quando eu vou gravar aqui, eu gravo 10 e escolho um. No começo, quando eu comecei a gravar, eu também morria de vergonha. Então, por exemplo, dicas que eu fazia. Quando eu comecei, que eu determinei que eu queria começar a fazer isso, eu colocava vídeo dos melhores amigos e ficava falando vídeo dos meus melhores amigos no Instagram, para virar uma coisa de comédia, até para eu ter mais desenvoltura, para eu me soltar mais. Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas, então, é hábito, né, Fabi? É prática, é constância. Até para você criar mais segurança para poder falar sobre esse assunto. E, assim, uma coisa que é muito importante é apenas comece. Comece com aquilo que você tem. Apenas comece. No decorrer do caminho vão aparecer oportunidades. E hoje em dia, você ser autoridade, você se posicionar, o seu posicionamento digital ele é muito importante. Porque eu não sei se vocês já repararam, hoje em dia, dificilmente as pessoas carregam cartão de visitas. Contratar um médico. A Fabi vai me indicar um médico. Ju, Ju, vai no fulano de tal. Qual que é o Instagram dele, Fabi? Então, a importância de se posicionar digitalmente, ela vem muito disso. Porque a pessoa vai te procurar na rede social. E se ela não vê o posicionamento seu, ela vai começar a questionar, a duvidar se... Sério. Inclusive, isso não é uma coisa que dá para você se comparar. Eu já vi várias pessoas, por exemplo, que falando que não tinha, que era melhor que o fulano que tinha trocentos milhões de seguidores. Mas porque ele não tinha tempo de se posicionar digitalmente. E, infelizmente, entra naquela questão. Quem não é visto não é lembrado.
Então, pode ser que às vezes a pessoa não seja melhor na área, pode ser que ela não seja mais competente, mas a partir do momento que ela está sendo o tempo todo vista pelos clientes, ela vai passando mais autoridade. E as pessoas vão, por exemplo, eu tenho muitas parcerias pela internet, muitos colegas me indicam. Então, por esse motivo, a importância de você se posicionar digitalmente. Bom, nós trabalhamos hoje aqui esse assunto de marketing digital com a doutora Juliana, né? Minha amiga também. E que interessante, né? Nós estávamos falando ali de curso, planejamento estratégico, e a doutora Juliana passou, assim, várias dicas que não afetam o caixa, que você pode começar aí a trabalhar o seu marketing, né? Que algumas ferramentas, como criar aí a sua logo, ter a sua tipografia, utilizar a parte gratuita desses aplicativos, né? Que eles disponibilizam, o Canva, o ChatGPT, o Insta Shot, tem... Eles têm os seus lados gratuitos. E importante, né? O que ficou assim marcado aqui dessa nossa live para mim é que é importante você ter um Instagram, você se posicionar dentro do marketing digital e começar a ter as suas postagens, os seus vídeos, né? Trabalhar conteúdos relevantes, né? Conteúdos que as pessoas estão aí, que está na mídia, né? Você se posicionar em relação a esses conteúdos. Doutora Juliana, foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso canal da Radar. É muito bacana, porque a gente fala, às vezes, né? Hoje o marketing, ele afeta todas as áreas do escritório, né? Porque ele acaba, como a gente falou, né? Atraindo clientes, retendo clientes, e isso vai determinar todo o andamento ali dentro do escritório, vai afetar o planejamento financeiro, né? Nós pontuamos ali como é importante se posicionar e saber qual caminho seguir, porque esse caminho a seguir vai impactar aonde eu vou fazer as alocações das minhas despesas. Foi um bate-papo muito, muito, muito engrandecedor. Acredito que aqueles que nos acompanharam conseguiram pegar aí bastante coisas das suas experiências. Deixo a palavra aqui para você finalizar aqui com a gente. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez o convite pela Radar e pela Fabi. Fabi, muitíssimo obrigada. Que seja a primeira de muitos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem. Estou à disposição. Acredito que para a Fabi também, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento para nos fazer? Para que a gente possa, que ficou com alguma dúvida, se tiver, manda aí para a gente, que a gente já responde. Mas é isso. Se quiser complementar, né? Exatamente. Fiquem à vontade. É uma honra ter passado esse tempo aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante. Porque, como a Fabi mesmo disse, como que você vai fazer o seu escritório girar se você não tiver pelo menos uma estratégia de marketing? Porque o marketing nada mais é do que você trazer clientes para o seu escritório. A partir do momento que você é recém-formado, ou até... Esse dia atrás mesmo a Fabi estava aqui, a gente estava conversando. Eu falei, Fabi, eu vou mudar uma estratégia, o que você acha? Aí a gente estava falando até financeiramente, né, Fabi, nesse sentido. Eu vou mudar uma estratégia, estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Ela falou, olha, tem muita gente que investe nisso. Por quê? Você tem que perceber e se aquela questão da mutação, da mudança, e se adequando como que tá as questões, porque se a gente não evoluir, e importante falar, né, Fabi, que a gente falou de quem acabou de começar, de quem tá passando na advocacia, mas tem pessoas que às vezes, até por conta do tempo de advocacia, até por conta da forma com que era acostumado. Eu percebi isso muito na palestra que eu dei, acho que eu até comentei com você, né, Fabi? Eu dei uma palestra uns dias tempo atrás, acho que foi mês passado, sobre posicionamento digital. E a maioria do público era um público mais velho que eu, devia ter 40 e poucos, 50 anos. E, assim, eles não sabiam o que era um Google Meu Negócio, eles não sabiam o que era o Reels, eles não sabiam que o TikTok, o Kawaii e até mesmo o Reels do Instagram, eles nos traz possibilidades de prospecção de cliente. Inclusive, eu lembro que teve
uma pergunta de uma das advogadas que estavam lá. Ela falou, olha, mas eu achei que a advocacia fosse uma relação de confiança. Eu jamais poderia imaginar que o posicionamento... Eu falei, olha, traz. Ah, mas não é questão de posicionamento. Mas você acha que tem gente que vai contratar advogado pela internet? É o futuro. Tinha muita gente que falava que o digital era o futuro. Não, o digital já é hoje. Vou trazer uma informação quentinha. Na aula que eu tô vendo, é que tá aqui no mudo, mas na aula que eu tava vendo, ela tava falando, uma informação muito boa, Fabi, inclusive. Ela tava assistindo um podcast do Rafael Ciso. E aí ele é muito bom, eu gosto de seguir bastante as coisas de marketing que ele fala. E ele tava falando que a gente precisa começar a se posicionar no TikTok de agora até o ano que vem. Porque o ano que vem, o TikTok vai ser pau a pau com o Instagram. Olha isso. Informação quentinha. Acabei de escrever para você. E a gente, assim, como você colocou, né? As pessoas mais velhas, eu me coloco aí na faixa das pessoas um pouco mais velhas, tem um certo receio aí de algumas mídias aí, né? Em termos de TikTok, acha que é só a dancinha, né? E é o que você está colocando, a gente pode trazer conteúdo dentro daquele... Estudar, né? Daquela ferramenta, né? Seu cliente está, em que ambiente, aonde ele frequenta, o que ele faz, o que ele come. Já viu aquele negócio? O que ele faz, o que ele come? Essa mentora que eu estava falando aqui agora, na aula da semana passada, ela estava falando para mim que é aquela estratégia que eu te falei, Fabi, que eu quero aplicar de marketing. E ela estava falando assim para mim, eu fiquei chocada. Ela falou assim para mim que ela tem muitos clientes que ela fecha, que ela não faz nenhuma reunião, igual a gente está, por exemplo, uma call, para poder conversar antes com o cliente, para poder fechar o contrato, Fabi. O cliente vai e fecha, assim, vai ver ela na data, no dia da audiência. Olha que loucura. Olha como o comportamento do cliente mudou. E é o que a gente tem que estar o tempo todo muito atento, né? O comportamento do cliente, a forma do cliente te contratar, a forma do cliente consumir mudou. E é onde a gente tem que estar sempre nessa questão de mudança, bem adaptável, né, Fabi? Isso. Precisamos estar sempre reavaliando. Nós estamos no final do ano, um momento excelente para fazer seu planejamento estratégico, seu planejamento financeiro, aplicar as metodologias, né? A gente fala nas forças, na análise de SWOT, né? Parece uma coisa tão longe, mas é tudo que a gente falou. Olhar para a sua concorrência, olhar onde está seu público, né? Verificar dentro do meu escritório o que eu posso oferecer para esse cliente. Doutora Juliana, foi um imenso prazer. Esses insights foram muito bons. Essa live ela fica gravada, né, aqui no canal da Radar do Instagram, no YouTube, nos aplicativos de podcast, podendo ser acessada futuramente aí. E como foi colocado, quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato pela Radar, se tiver dúvida para a doutora Juliana, nós encaminhamos a dúvida para ela, dúvidas dentro de planejamento, de custos, né? Tratar essas informações. O nosso departamento de marketing providencia e encaminha essas dúvidas para as pessoas responsáveis. Nossas lives é todas as segundas, né? Cada consultora aí traz um tema importante. Sigam a Radar nas redes sociais, adicione aí a campainha para receber as nossas notificações. E muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada a todos que participaram. Obrigada. Um abraço. Até. Obrigada, amiga. A Thais mandando aqui. Fabi, obrigada pelo convite. Obrigada, Radar. Uma boa noite para vocês.